O PVC, a gente estava falando ontem aqui ao vivo, enquanto você recebia informação, entrou até a vinheta improvisada do plantão que você fez a respeito da situação do Rogério Ceni. Por que o clube entende, depois dessa eliminação para o Água Santa nos pênaltis no Allianz Parque, que seria injusto demiti-lo agora? Você perdeu essa, né? Por dois motivos. Um motivo que é muito mais discutível, que o Rogério teve desfalques como Ferrarese e Igor Vinícius, Rafinha, Caleri no final. Mas o motivo real é porque depois do jogo contra o Santos teve uma reunião em que o Rogério recebeu um pito público, um pito interno, sobre a relação dele com os jogadores e a maneira como ele vinha se relacionando. A gente chegou a tratar disso aqui no De Primeira, sobre a questão dele estar falando, por exemplo, que o Luan tinha feito gol nos minutos finais do jogo contra o Santos, mas porque o Santos estava com 10 contra 8, 8 contra 10, e isso pegou mal com a diretoria, que vinha lamentando muito as entrevistas coletivas do Rogério. Então, houve uma entrevista, uma reunião muito dura com o Rogério para falar sobre toda a qualidade que ele pode ter como treinador e, ao mesmo tempo, o que ele precisa ter de relação com as pessoas. E o entendimento é de que o Rogério, a partir dali, teve uma refundação do seu trabalho. Ninguém usou esse termo é meu. Mas o Rogério refundou o seu trabalho. Uma avaliação, por exemplo, que o Wellington jogou no sacrifício, pulando em uma só perna nos minutos finais do jogo contra o Água Santa, jogando pelo Rogério, o que talvez não acontecesse 40 dias atrás. Então, a partir do momento em que se entende, claro que tem uma discussão muito mais ampla que se pode avaliar sobre as razões da diretoria ter o Rogério como técnico, se o Rogério deixa a diretoria refém, isso é outro ponto, aí a gente entraria em análise, né? O ponto é, a diretoria entende que houve uma refundação a partir da reunião com o Rogério depois do jogo contra o Santos, e que isto indica a necessidade de dar a ele o tempo suficiente para ele prosseguir nesse trabalho de refundação, digamos assim. Ele vai ter 20 dias antes do início do Brasileirão, ou antes do início da participação na fase de grupos da Copa Sul-Americana, e entende-se que esse vai ser um tempo para ele montar um novo trabalho e começar um novo trabalho do Rogério. Você pode achar que está certo, que está errado, mas é esse o ponto de vista da direção de São Paulo. Dentro desse ponto de vista, PVC, e ampliando o leque ainda, perguntando a respeito de informação de bastidor do que você tem do Rogério, em algum momento, na avaliação da direção, também se pensa que é injusto demiti-lo por causa dos desfalques que o São Paulo vem tendo? Também. E aí algo que foge ao controle dele, só para enumerar o número aqui, enumerar o número é ótimo, só para pontuar os números: Ferrarese, com uma lesão gravíssima, Thales Costa, também com uma lesão de menisco, o Moreira, cirurgia no joelho esquerdo, Rafinha entorce no tornozelo esquerdo, Igor Vinícius e André Anderson, pubalgia, Caleri, lesão grave no tornozelo, está alguns meses fora pelo que está previsto. Diego Costa está aprimorando a forma física depois de ficar com uma cirurgia também no joelho, está na parte final para retornar. O Caio, que é garoto da base, e agora o Galo, que rompeu ligamento cruzado do joelho esquerdo, também vai ficar meses fora. Então são 9 desfalques aí, além do Pedrinho, que é um caso à parte, que foi afastado por a questão da agressão, da acusação de agressão à sua namorada. Isso entra no contexto da avaliação de ser injusto demiti-lo agora? Entra sim. A direção entende que é injusto demitir tendo tantos desfalques. A gente contou 10, né, contando o Pedrinho. Sim. Mas o ponto central é ele melhorou na relação com os jogadores. Então tem um reinício de trabalho. A gente pode avaliar uma série de outras coisas como análise, mas como informação é isso. E sim, entra sim a quantidade de desfalques, ou seja, ele não pôde usar o time que pretendeu.